Atos 16, 11. Todos acharam aí? Atos 16, versículo 11. Eu vou ler, então acompanhe a leitura, imaginando, tá bom? Eu vou ler não muito rápido, para você poder imaginar enquanto a gente vai lendo. Está falando de uma das viagens de Paulo, tá? Só para adiantar para você imaginando o que está acontecendo. Paulo está viajando. Então vamos lá. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, fomos a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, nós saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham ido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saiam e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram
publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estes versos. Obrigado, Senhor, porque é uma história tão distante de nós, tão distante em tempo, quase 2000 anos, mas também tão distante em atitude. Mas obrigado porque este texto está aqui justamente para nos lembrar, para nos consolar por um lado, para nos exortar por outro lado. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra. Obrigado por estes versos. Obrigado por essa igreja que foi formada aqui neste lugar, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tanto sacrifício, mesmo diante de tanta dor. Obrigado, porque o Senhor fez isso ali, o Senhor fez isso aqui, o Senhor tem feito isso, ó Deus, ao redor do mundo. Obrigado por homens e mulheres, por pessoas que têm vivido e pregado a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque com estas palavras e com esta igreja nós temos muito a aprender. Então nos ensina, Senhor, nesta noite, nos desperta pelo menos a prestar atenção nas nossas vidas. Eu oro pedindo por mim e pelos meus irmãos, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na verdade, nós vamos estudar, eu quero conversar com vocês nas próximas semanas na carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Hoje nós vamos ver alguns versos. Mas eu queria ler esse texto aqui por quê? Porque aqui começou a igreja de Filipos. Aqui começou a igreja que depois de 10 anos Paulo escreve para ela. Então foi nesse momento da viagem de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, onde ele está indo de cidade em cidade. Vocês viram no começo, navegamos para lá, de lá fomos para outro lugar, de lá fomos para Filipos, e ali ele descreve algumas coisas que aconteceram. E como aquela igreja ali em Filipos começou. E só alguns detalhes para vocês entenderem. A cidade de Filipos, ela ficava na Europa. Foi a primeira cidade na Europa, hoje a atual Europa, né, que eles foram. Eles atravessaram o mar e chegaram na Europa. E foi a primeira cidade onde eles pregaram o evangelho ali e houve conversões. Só que era uma cidade, característica da cidade, é que ela era muito importante. Ela era importante para o Império Romano. Eu quero que vocês lembrem. Estamos debaixo do Império Romano, tá bom? Então Roma é a capital e toda a região ali no sul da Europa, a norte da Ásia, toda aquela região ali é Império Romano, faz parte, é governado pelo imperador em Roma. E Filipos é uma cidade do Império e é uma cidade muito importante. A cidade ela leva o nome do pai de Alexandre o Grande. Foi uma homenagem para ele. Era uma cidade muito reconhecida militarmente, era muito forte. E ela tinha uma característica especial, ela dava aos cidadãos, como se eles fossem cidadãos romanos plenos. Quem era de lá era um cidadão romano pleno, com isenção de impostos, com imunidade em vários lugares por onde passasse. Por isso que talvez agora você comece a entender um pouquinho por que é que Paulo e Silas foram castigados sem julgamento e eles petulante, quando os caras quiseram mandar ele embora, eles petulante disseram assim, não, nós não vamos sair assim. Nós somos cidadãos romanos e não teve um julgamento,
Não teve nada, eles já nos castigaram, já nos condenaram, nos colocaram presos, agora querem nos mandar embora assim? Não, senhor. Que eles venham aqui e eles nos libertem, as autoridades. E é curioso que o texto diz que as autoridades temeram, porque era ilegal. O que eles fizeram era ilegal, porque Paulo e Silas eram romanos, tinham cidadania romana. Isso significa que eles tinham imunidade. Eles tinham muita imunidade. Precisaria passar por um julgamento formal, um julgamento correto. E quando fosse decretado que era o que eles estavam fazendo, era de fato ilegal para a sociedade, aí sim eles seriam castigados e presos. Mas não foi o caso. Não houve julgamento. Então essa cidade tinha esse perfil. Quem vivia lá se considerava o centro do mundo, né? Só abaixo de quem vivia em Roma, que era a capital do império. Tinha talvez o rei na barriga, como alguns diriam. E é interessante que Paulo chega nessa cidade. Só que essa é uma cidade, a influência romana é tão grande que não tinha judeu suficiente lá para ter uma sinagoga. Pode ver que em todo lugar onde Paulo chega, ele vai primeiro pregar na sinagoga. Mas não tinha. Então, Paulo chega lá e vai pregar onde? Ele soube que tinha um grupo que se reunia para orar perto do rio. Essa cidade ficava perto de um rio muito famoso ali. Perto do rio, umas pessoas se reuniam para orar e ele foi para lá. Vou pregar ali. Então ele prega e logo o que acontece? Uma moça chamada Lídia, ela vendedora de tecido, ela e a sua família creem no Senhor Jesus e são batizados. Só uma observação. Eu quero falar só para os irmãos saberem, então eu sei que vocês vão gravar isso, mas eu quero que vocês saibam porque a gente vai introduzir a carta de Paulo. Então tudo isso é para a gente entender um pouquinho. Paulo chega lá em Filipos mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. Mais ou menos 20 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, tá bom? Mais ou menos 20 anos depois, Paulo chega na cidade de Filipos e começa a pregar o evangelho. E quem chega nessa viagem? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Tá? Esses 4, pelo menos, a gente sabe que chegou com ele lá em Filipos nessa viagem. Então eles chegam nesse lugar de oração e lá eles pregam o evangelho e Lídia e a sua família se convertem, creem no Senhor Jesus e são batizados. Então, Paulo e Silas continuam pregando, eles todo dia vão lá para o local de oração, ou toda semana pelo menos, e de repente eles começam a ser seguidos por uma mulher, uma moça que era uma vidente, que ela adivinhava por ter um espírito mau, um espírito maligno nela. Então ela era escrava de outros senhores lá, e ela adivinhava, ganhava dinheiro, e os senhores ganhavam dinheiro com isso. E Paulo e Silas o grupo começou a ser seguido por essa mulher. E essa mulher gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante. E Paulo poderia dizer: opa, legal, está fazendo marketing para nós, está fazendo propaganda, está anunciando aí alta voz, ela é conhecida na cidade e tal. Mas o que Paulo faz? Indignado, vira para ela e expulsa o demônio, em nome de Jesus, né? Por Jesus. E aí o que acontece? Ela para de adivinhar. Logo, ela não ganha mais dinheiro para os senhores dela. E aí os senhores dela, indignados, fizeram o quê? Pegaram Paulo e Silas, levaram até os líderes da cidade e inventaram umas mentiras, dizendo: esses caras estão pregando coisas que a gente não pode crer, que é ilegal. O que as autoridades fazem? Pegam Paulo e Silas, chicoteiam eles, aquele sistema romano que você já viu naquele filme Paixão de Cristo, por exemplo, era mais ou menos aquilo, aquelas chicotadas nas costas, abrindo vergões e cortes na pele. E eles são chicoteados e depois eles são colocados numa prisão. E ainda as autoridades disseram: coloca ele, prisão de segurança máxima. Então o que aquele carcereiro fez? Enfiou Paulo e Silas no buraco mais escondido que havia. Cárcere interior, é o que diz a sua versão aí. Era uma cela muito escura, sem ventilação, que ficava no subsolo,
para os presos de maior periculosidade, vamos dizer assim. Colocou eles ali, naquele lugar sujo. Eles com as costas machucadas, eles naquele lugar imundo, talvez sujo, talvez úmido, talvez cheio de bichos, o que quer que seja. Eles estavam ali, foram colocados ali. Bom, os irmãos viram aqui na leitura, e os irmãos talvez conheçam a história, Paulo e Silas não reclamaram disso. Não reclamaram a Deus. Não disseram, Deus, eu estou servindo ao Senhor aqui, o Senhor me permite uma coisa dessa? Não. O que eles fizeram? Oravam e cantavam louvores a Deus de madrugada. Diz que era meia-noite quando isso aconteceu. E enquanto eles faziam isso, houve um milagre. Houve algo sobrenatural. Um terremoto tão forte que abalou as estruturas e abriu as portas da prisão. E destravou tudo que os prendia ali. Então, o que aconteceu? O carcereiro falou, todo mundo fugiu. Ele acordou, viu que estava tudo aberto naquele terremoto. Ele falou, todo mundo fugiu, eu vou ser castigado e eu vou ser morto. O que ele ia fazer? Vou me suicidar. Aí Paulo grita lá de dentro, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, diante daquilo, chega para Paulo e Silas e pergunta, senhores, como eu faço para ser salvo? No meio disso. E eles falam, o carcereiro crê no Senhor Jesus, a família dele crê, e a família toda ali é batizada. Na manhã seguinte, como eu já falei, os autoridades lá tentam libertá-los sem qualquer explicação, mas Paulo, sendo cidadão romano, pede que eles venham fazer isso. E eles vêm e se desculpam. Deve ter sido estranho, mas eles chegam, desculpa, né? Mas vai embora, por favor. Não fica aqui não. Porque era crime fazer o que eles fizeram. Então eles libertam Paulo e Silas. E quando Paulo e Silas saem da prisão, eles não processam por danos morais, nada. Eles simplesmente saem. E quando eles saem, eles vão para onde? Vão para a casa de Lídia. E sabe o que eles fazem lá? Confortam os irmãos. É o que diz o versículo 40 do capítulo 16. Eles apanharam, eles foram presos, eles ficaram numa situação muito difícil. E aí, quando eles são libertos, a primeira coisa que eles fazem, eles vão até a casa onde estão os irmãos reunidos, a igreja reunida, a pequena igreja que já tinha começado ali, reunida, e o que eles fazem? Eles confortam os seus irmãos. Eles não reclamam, eles não falam, olha, vocês precisam tomar cuidado, eles simplesmente confortam. Deus é quem é o Senhor dessa história toda. Né? Então, essa é a história dessa igreja começando. Depois que eles confortam, eles vão embora. Pelo discurso, irmãos, se você continuar lendo a partir do capítulo 17, nós não vamos fazer isso, você pode ler na sua casa. Lucas, ele sai de cena. Então, provavelmente, Lucas ficou na igreja. Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, ele ficou na cidade ajudando essa igreja a crescer por aproximadamente 6 anos. Porque depois de 6 anos, no ano 57, Paulo volta para a cidade de Filipos. E a partir dali, Paulo vai para a sua terceira viagem missionária, Lucas acompanha ele. Então Lucas volta à cena, depois de 6 anos, no capítulo 20, versículo 6 de Atos. Capítulo 20, versículo 6, diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Então, quer dizer, Paulo chegou em Filipos no versículo 1, tá bom? Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os confortado, despediu-se e partiu da Macedônia. Macedônia era onde ficava Filipos, tá? Então, depois dos dias dos pães asmos, nós, Lucas escrevendo, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles lá no porto. Foram para outro lugar. Então, só para os irmãos saberem, então 6 anos depois, Paulo volta para aquela igreja, passa um tempo ali com os irmãos, tá? Mas possivelmente Lucas ficou ali esses 6 anos, e depois Lucas voltou a viajar com Paulo. Possivelmente quem assumiu a igreja foi um jovem chamado Epafrodito. Tá?
que ajudou na liderança da igreja. Curiosamente, 3 anos depois, mais ou menos no ano 60, Paulo escreve essa carta aos filipenses. Tá? Então, 10 anos depois que essa igreja foi começada, Paulo escreve essa carta para os irmãos ali. Só que agora, Paulo está numa outra situação. Paulo está preso. Ele está escrevendo da prisão. Então, quando os irmãos leram essa carta dos filipenses, aos filipenses, o apóstolo Paulo estava preso, esperando o julgamento. Por isso você vai ver algumas características disso na carta de Paulo aos filipenses. E eu queria que você fosse para lá agora. Não desmarca aí não, põe um dedo aí, põe uma fitinha, um papel, qualquer coisa, porque eu vou voltar a ler o texto de Atos 16, tá? Alguns trechos. Mas vá lá para Filipenses. Filipenses capítulo 1. Então, só para os irmãos entenderem o que estava acontecendo, era assim. Depois de 10 anos, então, Paulo escreve essa carta. E qual é o propósito dessa carta? Filipenses capítulo 1. O propósito de Paulo escrever essa carta é incentivar os irmãos que o evangelho continue vivo nas suas vidas. Para que o evangelho possa continuar crescendo, progredindo na cidade de Filipos, através deles. Então percebe, tem 2 aspectos aqui. O primeiro aspecto é incentivar os irmãos para que o evangelho permaneça vivo neles. Para que através deles o evangelho continue progredindo na cidade de Filipos. Percebe? Então existe aqui o propósito de Paulo é incentivar os irmãos para que vivam o evangelho. E ao viver o evangelho continue crescendo, continue sendo pregado na cidade de Filipos e muitas pessoas crendo. Então, diante desse propósito, ele tem tudo a ver conosco, comigo e com você. Porque nós também precisamos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, nós precisamos ser lembrados, incentivados e animados a que o Evangelho permaneça vivo na nossa vida, no nosso viver diário. Nós precisamos lembrar do Evangelho, nós precisamos lembrar que fomos alcançados pelo Evangelho. Nós precisamos lembrar que o Evangelho faz diferença e precisa fazer diferença nas nossas vidas. E quando nós lembrarmos e mantivermos o Evangelho vivo em nossas vidas, isso vai resultar no progresso do Evangelho na cidade de Extrema. Ou onde você estiver, mas nós estamos em Extrema, então na cidade de Extrema. Ou para você que trabalha em Bragança, Atibaia, São Paulo, Mariporã, Camanducaia, Cambuí, Itapeva, onde quer que você esteja. Então, irmãos, nós vamos juntos conversar sobre essa carta para que nós sejamos incentivados, para que você seja, para que eu seja incentivado a reavivar o evangelho que eu tenho, que eu fui alcançado. Relembrar dele, para que isso resulte no progresso do evangelho na cidade de Extrema. Não é só para que eu tenha e fique feliz. É para que eu tenha e o evangelho continue progredindo aqui na cidade, onde nós vivemos, onde nós moramos. Como é que o apóstolo Paulo vai fazer para incentivar os irmãos? Durante a carta a gente vai estudar, mas eu vou resumir, vou colocar pontos aqui, mais ou menos, algumas coisas que Paulo fala. Paulo, no capítulo 1, na primeira parte dele, vai orar pelos filipenses. Então, Paulo faz uma oração clamando a Deus pela vida dos filipenses. E ele diz que ele faz isso sempre. Então, o primeiro aspecto é ele vai orar por eles para que eles sejam incentivados. A segunda metade do capítulo 1 chama eles a crerem e permanecerem unidos. É um chamado. O apóstolo Paulo chama os irmãos a crer no Senhor e permanecer unidos. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o apóstolo Paulo também incentiva
dizendo que nós precisamos aprender sobre humildade. Aqueles irmãos ali precisavam aprender sobre humildade. Lembram que eles estavam instalados numa cidade que era um poço de orgulho. E os moradores de lá não eram diferentes disso. Então precisavam aprender sobre humildade, o que é ser humilde. Um outro aspecto no capítulo 2 é eles precisavam ver e aprender sobre obediência contente. Obediência contente mesmo em meio ao sofrimento. Tá bom? Então, Paulo vai falar, olha, sofrimento vai acontecer, se já não está acontecendo na sua vida. Mas a obediência precisa continuar existindo. O apóstolo Paulo vai falar sobre precisamos reconhecer e nos afastar dos ensinos errados que existem por aí, que estão no nosso meio, inclusive dentro da igreja, no meio dos irmãos, pessoas trazendo ensinos errados. Uma outra forma que Paulo vai dizer é que os irmãos deveriam aprender a viver em paz, uns com os outros, confiando no cuidado de Deus. Aprender a viver em paz. E no final, lá no capítulo 4, ele incentiva através de outros irmãos. Ele fala de outros irmãos de outros lugares, de outras cidades, e ele incentiva os irmãos através deles também. Então, nós vamos, nas próximas semanas, ver isso. São só 4 capítulos, então, se você perder, você perde muita coisa, e se você estiver desesperado para acabar, vai ser rápido, tá bom? Então, nas próximas semanas, eu queria que você vá lendo em casa, porque aí você vai assimilando a ideia. Carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes de tudo isso, antes de Paulo incentivar os irmãos assim, eu queria olhar com você só os primeiros 2 versículos, versículos 1 e 2. Tá? Porque antes de Paulo começar a incentivar os irmãos, através de tudo isso aqui que nós vimos, sabe o que ele vai fazer? Ele precisa descrever quem é que está escrevendo e descrever quem é que vai ler esta carta. Ele está dizendo quem são, quem é que está escrevendo e quem vai receber esta carta. Eu quero ler os versículos 1 e 2. Filipenses, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esses 2 versículos, ele é interessante. Por quê? Porque é uma saudação de carta normal da época. Mais ou menos normal. Uma carta normal, o escritor simplesmente diria assim: Paulo, aos Filipenses, saudações. Isso seria uma abertura normal de uma carta da época. Então ele descreve quem está escrevendo, ele descreve para quem e saudações. Então seria isso. Mas o apóstolo Paulo, ele enriquece profundamente essa abertura dessa carta. E ele põe detalhes aqui muito legais, muito, muito bons para nós pensarmos. E o primeiro aspecto que eu queria destacar que vocês olhassem aí é que ele coloca Paulo e Timóteo. Quem escreveu a carta foi Paulo. Quer dizer, a carta era dele. Foi ele quem ditou a carta. E provavelmente Timóteo copiou a carta, né? Ele falava e Timóteo escrevia. Tá bom? Mas quem escreveu o conteúdo todo veio de Paulo. Paulo escreveu essa carta. Mas o que eu acho interessante é que ele coloca que os dois são servos de Jesus Cristo. Ele não se coloca num grau diferente, o apóstolo Paulo. Ele não diz que ele é melhor ou pior do que Timóteo. Ele não coloca nenhuma separação de valor entre um e outro. Nós temos a mania de pensar, puxa, olha lá, Paulo. Paulo é Paulo, né? E aí a gente pensa, Timóteo, tal, estava ali com ele, ajudante, tal. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca os dois no mesmo peso, na mesma altura, na mesma categoria. De quê? De servos de Jesus Cristo. Irmãos, servo literalmente é escravo. Tá? Literalmente a palavra servo é escravo.
escravos de Jesus Cristo. Mas sabe o que isso significava? Isso não significava um peso, significava uma honra. Sabe o que significava? Eu vou em nome do meu Senhor. Eu falo a mensagem do meu Senhor. Nada é meu, é do meu Senhor. Eu sou um representante do meu Senhor. Então, para eles, era um orgulho dizer: eu sou servo, escravo do meu Senhor, Jesus Cristo. E é assim que eles se identificam. E é assim que eles chamam a atenção daqueles irmãos ali de Filipos. Porque aqueles irmãos de Filipos, talvez querendo orgulho, querendo ser reconhecidos, o apóstolo Paulo diz: nós somos servos. Nós não somos o centro do mundo, nós não somos o centro da mensagem, nós não somos o centro do cristianismo, nós não somos o centro da igreja, nós somos servos. Todos nós somos servos. E nós precisamos lembrar disso. E quando ele diz servos, ele está dizendo: estou completamente a serviço de Jesus Cristo. Estou à disposição de Jesus Cristo. Irmãos, isso é bem interessante, porque ele não era escravo do próprio conforto. Ele é escravo de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo? Lembra que nós falamos sobre a vida de José, há um tempo atrás? E a gente viu como é que José viveu aquelas situações, reconhecendo que Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo as situações mais difíceis na vida dele. Ele poderia estar buscando, e a gente viu que na sociedade nós temos que viver assim, né? Servir ao Senhor enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, fazemos tudo o que temos que fazer. Só que perceba na sua vida, me parece que você trabalha, nós trabalhamos mais para obter conforto do que para servir ao Senhor. Eu não estou dizendo que é errado ter conforto, tá bom? Entenda isso, não é errado. Mas nós vivemos e trabalhamos para isso, para ter e para aumentar o nosso conforto, e não para servir ao Senhor. Se os irmãos lembram quando nós estudamos José, nós vimos que José servia quando ele era escravo, servia quando ele foi presidiário e depois ele serviu quando foi primeiro-ministro. Ele foi de desconforto mais ou menos, desconforto absoluto, a um conforto tremendo. Mas em todos os momentos ele servia a Deus. Só que parece que nós olhamos para o nosso trabalho como uma fonte de conforto. Então nós trabalhamos pelo conforto. Acabamos nos tornando escravos do conforto e não do Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos aqui, eles estavam a serviço de Cristo. Eles viviam, estavam à disposição do Senhor por onde quer que andassem. Irmãos, isso é muito claro. Se você marcou, não desmarque aí Filipenses, tá? Segura aí Filipenses, mas volta para o capítulo 16 de Atos. Capítulo 16 de Atos. Tanto Paulo e Silas estavam à disposição do Senhor para servi-lo, independente das circunstâncias, que eles estavam dispostos a ir para a prisão. Lá no versículo 23, que nós já lemos, diz que depois de darem muitos açoites neles, em Paulo e Silas, os levaram até a prisão e ordenaram que fosse guardado com toda a segurança. Versículo 24, ele guardou no cárcere interior, com os pés presos no tronco. Nós vimos isso, nós lemos isso. O apóstolo Paulo e Silas, eles entendiam que eles estavam a serviço do Senhor por onde quer que andassem. Como isso é percebido? Porque eles chegaram no cárcere todo machucado, eles não estavam reclamando, xingando Deus, ou dizendo: Deus, eu sirvo ao Senhor e o Senhor me permite viver isso aqui.
o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. Eles exaltavam a Deus, eles louvavam a Deus. Eu estou aqui, mas eles louvavam a Deus. Isso é uma compreensão de que eles estavam a serviço do Senhor Jesus, seja lá o que acontecesse. Era a permissão de Deus. Tanto eles não eram escravos do próprio conforto, que o que aconteceu? Eles estavam orando, cantando, e de repente um milagre. Tremor, e abriram-se as portas todas. E o que aconteceu? Eles entenderam, Deus abriu as portas, vamos embora daqui. Não. Eles ficaram ali, disseram, olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eles não eram escravos do conforto, do acomodar-se, do ser cômodo, do ser mais fácil. Eles eram escravos do Senhor Jesus Cristo, à disposição dele, para o que fosse. Sem desmarcar aí, volte lá para Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ficar indo e voltando, tá? Então, segura aí, que a gente vai para lá e volta para cá. Então, ele se identificou. Sabe por que é que eu vou animar vocês a viver o Evangelho? Porque eu sou escravo, sou servo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu vou falar sobre isso. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está se apresentando. Eles já conheciam Paulo, mas ele estava se apresentando. E agora ele vai falar para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo, versículo 1 ali, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, ele está falando a todos os santos em Cristo. Quem são esses? A igreja. Os crentes ali, aqueles que creram no Senhor, esses são os santos. É a igreja. Ele está falando, eu estou escrevendo a toda a igreja que está ali em Filipos, aos crentes que estão ali, que fazem parte daquela igreja. E eles são santos, não é porque eles são bons, não é porque eles são bonzinhos. Eles são santos porque eles estão em Cristo Jesus. É por isso que eles são santos, porque Cristo Jesus é santo e eles estão em Cristo. Essa expressão em, que está na sua Bíblia, que talvez você leia, passe por cima dela muito rapidamente, ela é importante, porque essa palavra em Cristo Jesus significa que eles estão presos nele, eles foram plantados, a ideia de arraigados, né, de pôr raiz. Eles foram plantados em Cristo. Eles estão agora em Cristo, mergulhados em Cristo, presos em Cristo. E ele está falando para esses irmãos. E como é que esses irmãos ali de Filipos se tornaram santos? Volta lá para Atos. Capítulo 16. Eu quero falar sobre dois deles. Lídia, a sua família, e o carcereiro e a sua família. Que foram talvez ali os primeiros irmãos que fizeram parte daquela igreja. Como é que Lídia se tornou santa? E Paulo está escrevendo para ela também, para a igreja. No versículo 14, diz o seguinte, no finalzinho do versículo. O Senhor, 16, 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Como é que como é que Lídia se tornou santa em Cristo? Porque o Senhor lhe abriu o coração para entender e atender aquilo que Paulo dizia. Atender o Evangelho. Ela crê no Senhor. Não só crê, mas ela e toda a sua família. Como resultado disso, ela é salva. Ela se torna santa. Não santa pelos seus méritos, mas santa porque crê e está em Cristo que é santo. Você vê também o carcereiro, depois de um milagre acontecendo ali, mas o milagre não foi isso que o salvou.
Não foi o milagre que fez com que ele fosse salvo. O que fez com que ele fosse salvo? Veio o milagre e diante daquilo ele temeu. E Deus o levou a se questionar. E ele pergunta para aqueles irmãos, versículo 30, versículo 29 diz o seguinte, finalzinho: e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E a resposta de Paulo, que é muito interessante para você pensar, o que torna alguém santo em Cristo, como Paulo está dizendo ali, é crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você e a sua casa, se vocês crerem no Senhor Jesus Cristo, vocês serão salvos. No versículo 32, eles pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Aí no versículo 34, diz que o carcereiro, levando-os para sua própria casa, pôs a mesa para eles e com os seus, com a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Estes são os santos. É assim que alguém se torna santo. Não pela sua capacidade de ser ou permanecer, mas porque está em Cristo Jesus. E por que Paulo está fazendo isso, irmãos? Porque ele está lembrando que vocês foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso precisa estar vivo na mente e no coração de vocês. Então eu quero trazer para você pensar sobre isso. Você foi alcançado por esse Evangelho? Você creu no Senhor Jesus Cristo? Você se entregou ao Senhor Jesus Cristo? Então você é santo em Cristo. Se você é, você precisa lembrar disso e manter isso vivo na sua vida, na sua mente, no seu coração, e isso refletir nas suas atitudes. O cristianismo, irmãos, não é comportamento. Não é comportamento. Você quer ser da igreja, eu digo para você, faça isso, faça aquilo. Não é isso. Não é isso. Se você foi alcançado por Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo precisa estar aí no seu coração, precisa estar na sua mente. Semana passada nós falamos sobre Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Isso precisa estar vivo, não é só uma historinha. Isso fez profunda diferença na sua vida. Te lançou da categoria de condenado, debaixo da ira de Deus, e te colocou na categoria de santo em Cristo, por causa de Jesus Cristo. Agora, liberto, salvo. Isso precisa estar vivo, essa lembrança. Isso na sua mente, no seu coração precisa estar vibrando, precisa lembrar disso. Porque aí sim, isso vai refletir nas suas atitudes. E isso vai ser a diferença. Isso é o cristianismo. Não é uma série de comportamentos. Nós precisamos lembrar de como foi que nós nos tornamos santos e o que significa ser santo. Como foi que fomos salvos? Se lembrarmos disso, nós precisamos ser gratos. Precisamos reconhecer, precisamos lembrar. Só para continuar então o versículo, alguns detalhes do versículo para a gente pensar. Nós somos santos em Cristo por causa de Cristo, agora estamos em Cristo. E ele diz o seguinte: na cidade que vivem em Filipos, que estão em Filipos, na cidade de Filipos. Eu só quero dar um parênteses aqui sobre essa expressão, por quê? Porque ela é interessante, ela tem um aspecto cultural interessante.
Irmãos, aqueles irmãos foram salvos, eles não foram arrancados e levados para o céu. Aqueles irmãos foram salvos e eles estavam vivendo em Filipos e continuaram vivendo naquela cidade. Da mesma forma como você foi salvo e você não foi arrancado daqui e levado para o céu. Você foi salvo e você continuou vivendo aqui na cidade extrema. Se você foi salvo aqui, por exemplo. Você vive aqui hoje. Você vive numa sociedade como eles viviam numa sociedade lá. E a gente vai ver traços daquela sociedade um pouco. Como aquilo afetava a igreja. Eu quero que vocês percebam. A nossa sociedade de extrema afeta o seu pensamento aqui. Mesmo você sendo crente, mesmo você sendo aqui da igreja, o pensamento, a cultura desta cidade, ela te afeta. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz, vocês vivem aí. Então vocês não estão fora do mundo. Vocês estão no mundo. Onde? Filipos. Onde? Extrema. E extrema tem bichos que voam e caem na cabeça das pessoas. E isso afeta a sua concentração. Mas você vive, nós vivemos aqui. E nós vivemos, não sei se vocês lembram de José. José, ele vivia numa sociedade pagã. Todo mundo ao redor dele não acreditava em Deus, acreditava em milhões de deuses. Era pagão. Mas ele vivia ali, servia ao Senhor ali. Nós somos chamados a viver, não sei se você lembra de Jesus, né? Jesus falando, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos neste mundo. Você está nessa sociedade e você está de propósito. Por que Deus te deixou aqui? De propósito. Não é para você se juntarem, não é para nós nos juntarmos, fecharmos uma vilazinha e morarmos todos ali naquela vilazinha, estamos todos salvos, todos juntos e é isso aí. Não é isso. Nós estamos nessa sociedade para viver nesta sociedade. E a partir do momento que o Evangelho ele está vivo no nosso coração, ele afeta essa sociedade que você está. Irmãos, nós estamos em diversos lugares dessa sociedade. Nós temos aqui no meio comerciantes, nós temos autônomos que estão de diversos lugares durante o dia, nós temos pessoas que trabalham na indústria, pessoas que trabalham na prefeitura, pessoas que trabalham nos seus próprios negócios, nós temos pessoas que trabalham em diversos ramos da cidade, nós temos pessoas que trabalham nos lares, diversas áreas dessa cidade, da sociedade. Nós temos aqui. Para quê? De propósito. Lembra de Isaías? Isaías, quando Deus o chamou, Isaías disse, ai de mim, sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Um povo de coração impuro, acho que é isso. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sou pecador e vivo numa sociedade cheia de pecadores. Sabe o que Deus diz para ele? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós estamos de propósito, você está e essa igreja está de propósito inserido nessa sociedade. De propósito. Nós ficamos esperando que a igreja, a organização, o pastor, sei lá quem, faça uma grande atividade evangelística. Para que a cidade conheça o evangelho. Não é isso que Paulo está ensinando para a gente. Não é isso que a gente vê na Bíblia. A gente vê na Bíblia os irmãos santos em Cristo espalhados no meio da sociedade, vivendo esse evangelho que está vivo nos seus corações. Aonde eles estão? Na sociedade. Então, se você, como um trabalhador, não serve a Jesus, você não está expondo esse evangelho que você diz crer. Você está vivendo como qualquer outro trabalhador.
como qualquer outro comerciante, como qualquer outro empresário, como qualquer outro que faz as coisas que você faz. Você só está trabalhando pelo seu sustento, pelo seu conforto, para você viver a sua vida. Então é interessante a ideia de Paulo falar de Filipos como nós falamos de Extrema. E só para fechar aqui, o apóstolo Paulo ele fala sobre os presbíteros e diáconos. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive presbíteros e diáconos. Bispos e diáconos, algumas versões dizem. É a mesma palavra, é a mesma coisa. Só quero fazer um parêntese rápido sobre isso. Paulo está dizendo que no meio dos santos existem presbíteros e diáconos na igreja. Quem são esses? São líderes. Tá bom? São líderes que servem à igreja. Por que o apóstolo Paulo cita eles aqui? Em nenhuma outra carta, Paulo cita os líderes da igreja. Nessa, ele cita. Por quê? Porque ele vai voltar a falar sobre os líderes da igreja depois. Mas só para os irmãos saberem. Possivelmente, aquela igreja não estava valorizando a liderança que tinha. Rasante aí. Possivelmente, aquela igreja não estava valorizando a liderança que tinha. Então, uma palavra para você é: valorize, preste atenção na sua liderança. Valorize a sua liderança. Preste atenção. Só um parêntese. Presbíteros e diáconos eram servos de Deus servindo a igreja. Tá? Eles não eram mais especiais ou menos especiais. Eles eram separados para uma tarefa. Ok? Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos lembrar quem nós somos para viver neste mundo. E eu quero incentivar vocês a reavivar a mente, o coração, o evangelho que te alcançou. Você precisa lembrar disso. Se o evangelho, se a gente falar da história de Jesus, não significa tanto assim para você, então você precisa rever se você de fato crê nesse Jesus. Porque é um momento marcante. Foi um momento marcante na história, é um momento marcante para a humanidade, é um momento marcante para os crentes. Então, se você não entende isso direito, você precisa rever a questão do evangelho. E isso é ótimo. Não fique desesperado ou não fique achando, não, eu não posso que ninguém saiba que eu não entendi. É agora que você precisa dizer, eu preciso saber o que é isso então e entender a profundidade disso na minha vida. Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso, incentivando os irmãos a reavivarem esse evangelho, para que eles continuem vivendo isso e o evangelho progredindo na cidade, por onde eles andarem. Então é um desafio para nós, irmãos. Incentivo e desafio. Primeira coisa é, e eu queria deixar 2 pensamentos para você. Primeira coisa é, você precisa repensar, rever, relembrar o evangelho de Jesus Cristo. Faça isso. Pontue. Chega na sua casa um momento, escolhe um momento mais sossegado lá, sei lá, uns 10 minutinhos, e tenta colocar lá uns 3, 4 pontos do que é o evangelho, do que eu entendo ser o evangelho. E quando você fizer isso, se pergunte como isso me afetou. Eu creio nisso? Se você tiver em dúvida do que precisa conter, você pode me mostrar depois. E a gente pode conversar sobre isso. Mas escreva lá. Escrever é bom que te faz pensar. O que eu vou escrever? Que palavras eu vou usar? Coloque lá 3 pontos ou 4. Descreva. E como isso me afetou? E que diferença isso faz no meu trabalho, no meu estudo, na minha vida? Que diferença isso faz? Eu quero incentivar os irmãos a fazerem isso. A carta de Filipenses é uma carta alegre, mas ao mesmo tempo ela é cheia de alertas. Então eu queria que você lesse Filipenses também com essa alegria de Paulo, mas com esses alertas. E eu vou sugerir a você
Se você tem dúvida, ou se você não sabe mesmo, ou se você... Não deixe para depois. Pense nisso agora. Pense nisso essa semana. Se você quiser conversar, vamos conversar, mas não deixe isso para outra época, para um outro dia. O apóstolo Paulo vai combater nessa carta o orgulho. E uma das coisas que nos impedem de pensar acerca do Evangelho é o orgulho. Então, cuidado. Queria que você dedicasse um tempo fazendo isso, pensando no Evangelho. E a segunda coisa é pensando como é que isso afeta a sua vida. Tá bom? Leia também a carta aos Filipenses. Eu queria orar por nós, pedindo que o Senhor nos dê muita graça, nós que somos santos em Cristo, para de fato sermos servos de Cristo, vivermos para Cristo nessa sociedade de extrema, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho seja conhecido.